Existe uma cidade na Terra onde é ilegal ser enterrado. Não por causa de uma lei estranha, mas porque o chão está congelado. Em outra, os moradores devem deixar seus carros destrancados, para o caso de precisarem escapar de um urso polar. E em outra, milhares de pessoas vivem em uma cidade com apenas 30 metros de largura, espremida entre um rio e um penhasco. Estes são os lares mais extremos do planeta. Não estamos apenas observando a arquitetura bizarra. Estamos observando a sobrevivência humana em lugares que parecem completamente inacreditáveis. O que leva uma pessoa a construir sua casa não na segurança da terra plana, mas agarrada à lateral de um penhasco, a milhares de metros de altura? Veja bem, para alguns, a vista vale o risco. Para outros, trata-se de ficar mais perto dos céus. Ou talvez seja apenas o único lugar que resta para construir. Estamos começando nossa jornada nos lugares onde um passo em falso não é apenas um tropeço, é uma descida final. Nossa primeira parada é um lugar que parece ter saído de um filme de fantasia. Este é o Monte Fanjing, ou Fanjingshan, na China. É um local sagrado budista, mas o que o torna verdadeiramente incompreensível é o que se encontra no topo, depois de subir quase 9.000 degraus de pedra, uma jornada que leva horas. Você chega ao pico, mas não é um pico normal. É um pináculo de rocha fino como uma navalha, que se divide em dois no topo, elevando-se a mais de 2.400 metros acima do nível do mar. Este pilar natural é chamado de Pico Dourado das Nuvens Vermelhas. E equilibrados no topo destes dois pináculos separados, dois templos budistas de 500 anos de idade. Um é dedicado ao Buda do presente, Sakyamuni, e o outro ao Buda do futuro, Maitreya. Eles estão ligados um ao outro por uma minúscula e estreita ponte de pedra que se estende por um abismo. Para ser breve, esta é uma arquitetura extrema. Monges e peregrinos têm feito esta escalada por séculos. Os degraus são irregulares e, em tempo chuvoso, incrivelmente escorregadios. O esforço é parte da devoção. Mas imagine a logística. Cada tijolo, cada pedaço de madeira, cada saco de arroz. Tudo teve que ser puxado à mão por aqueles quase 9.000 degraus. A área é um patrimônio mundial da Unesco, não apenas pelos templos, mas pela sua incrível biodiversidade. É uma ilha de floresta antiga, que remonta ao período terciário, em um mar de desenvolvimento moderno. Mas o que ninguém lhe diz é sobre o clima. Frequentemente está envolto em um mar de nuvens, fazendo com que os templos pareçam estar literalmente flutuando no céu. É um lar para monges em busca da iluminação, empoleirado em uma agulha de rocha, desafiando a própria gravidade. Mas se você acha que construir em um pináculo é selvagem, espere até ver uma cidade que é o pináculo. Em seguida, viajamos para a Espanha, para Castellfollit de la Roca. Esta não é uma única casa, é uma aldeia inteira. Construída em uma corda bamba, a cidade está empoleirada em uma estreita fatia de rocha basáltica, um penhasco formado a partir de duas antigas correntes de lava separadas. Quão estreita? No seu ponto mais fino, a cidade tem apenas 2 casas de largura. É isso, o penhasco em si tem mais de 50 metros de altura,
e se estende por mais de 800 metros. As casas são construídas bem na beira, suas janelas dos fundos se abrindo para uma queda abrupta no desfiladeiro do rio abaixo. Este lugar é habitado há mais de 1000 anos. A questão é que foi construído aqui para proteção. Na Idade Média, ter os rios Fluviá e Toronel em ambos os lados e um penhasco ao redor tornava você muito seguro de seus inimigos. Hoje, é o lar de cerca de 1000 pessoas. As ruas são minúsculas e sombreadas pelos edifícios altos e A igreja de Santo Salvador, na Cidade Velha, está pressionada contra a borda do penhasco, desafiando o vazio. Como é viver aqui? Bem, você se acostuma com as vistas. Mas muitas pessoas são loucas pela comida local. O solo vulcânico é perfeito para o cultivo de feijão. E a cidade é conhecida por suas padarias e enchidos tradicionais. Você pode se hospedar em pequenas pensões, mas a verdadeira atração é apenas caminhar pela rua principal, sabendo que o solo firme tem apenas alguns metros de largura sobre você. Viver em um penhasco é uma coisa. Mas que tal subir um descalço apenas para chegar à igreja? Agora vamos para a Etiópia, para um lugar que testa a fé e os limites físicos. Este é Abuna Iematagu. É, sem dúvida, um dos locais de culto mais inacessíveis da Terra. Não está apenas em um penhasco, está dentro de um penhasco, esculpido na lateral de um pináculo vertical de rocha, a mais de 2.560 metros de altura, na Serra de Gueralta. E a subida, para ser breve, é aterrorizante. Não há loja de presentes, nem grade de segurança, nem elevador. Para chegar lá, você tem que atravessar uma ponte natural de pedra com uma queda abrupta em ambos os lados. Depois, você deve escalar uma parede de penhasco de 457 metros. E aqui está a parte verdadeiramente surpreendente. Partes desta subida devem ser feitas descalço, usando minúsculas pegas e apoios para os pés de 1000 anos de idade, esculpidos na rocha. Em um ponto, você tem que atravessar uma saliência estreita com uma queda de 300 metros em ambos os lados. Por quê? A igreja foi construída aqui, no século V. A lenda diz que seu fundador, Padre Iemata, escolheu o local para estar mais perto de Deus e mais longe do mundo. No interior, a pequena igreja é coberta por pinturas perfeitamente preservadas. O detalhe mais incrível é que estes afrescos de 1500 anos são tão vibrantes. Estão em condições quase perfeitas porque o ar seco e a falta de umidade nessa altitude extrema os protegeram da deterioração. Sacerdotes carregam bebês até este penhasco para serem batizados. O que muitos ignoram é que os sacerdotes e a congregação fazem esta subida regularmente, às vezes várias vezes por semana. É um ato de fé extrema em um lugar verdadeiramente impossível. O
Uma igreja em um penhasco é incrível, mas que tal um mosteiro maciço construído a partir de um? Vamos voar para a Turquia, para o mosteiro de Surmela. Este lugar parece que foi perfurado na lateral de uma montanha. É um maciço mosteiro grego ortodoxo, agarrado a uma encosta de penhasco de 1.200 metros, o que são quase 1.200 metros, de altura nas montanhas pônticas, com vista para o vale de Altindere. Foi fundado 1.600 anos atrás, no ano 386. A lenda diz que 2 sacerdotes de Atenas, Barnabé e Sofrônio, encontraram um ícone milagroso da Virgem Maria em uma caverna aqui e decidiram construir um mosteiro ao seu redor. O que começou como uma pequena igreja rupestre cresceu ao longo dos séculos até se tornar um complexo extenso. Tem bibliotecas, cozinhas, celas de monges, várias capelas e um aqueduto, tudo pendurado sobre um vale íngreme. Os interiores estão cobertos de belos afrescos, embora muitos tenham sido danificados ao longo dos anos. Durante séculos, foi um centro extremamente importante para a aprendizagem e religião. Mas o que ninguém lhe diz é a sua história recente. Foi abandonado em 1923, durante um intercâmbio populacional entre a Grécia e a Turquia. Permaneceu vazio por décadas. Um fantasma silencioso em um penhasco. Hoje é um museu e uma grande atração turística. Recentemente reaberto após um enorme projeto de restauração de 5 anos. Isso envolveu a estabilização da própria face da rocha. Um projeto de engenharia maciço para evitar a queda de pedra. Você pode subir uma trilha íngreme ou pegar um ônibus, mas ao ficar em suas varandas, você pode sentir a história sussurrando da pedra. Mas esculpir em um penhasco é uma coisa. Que tal construir em cima de um único e gigantesco bloco de pedra? Viajamos agora para um dos lugares mais impressionantes e isolados, Haid al-Jazil, no Iêmen. Esta não é apenas uma aldeia, é uma fortaleza sobre uma rocha. Imagine um vasto e vazio vale desértico chamado Wadi, e erguendo-se do chão do vale está um único e colossal bloco de pedra, com centenas de metros de altura, e empoleirada no topo desta rocha está uma pequena aldeia. Estas casas têm 500 anos de idade, mas seguem uma tradição muito mais antiga. São arranha-céus de tijolos de barro. Alguns têm vários andares de altura, construídos a partir da terra onde se encontram, com estruturas de madeira. Parecem ter crescido da própria rocha. A aldeia é quase completamente vertical. As ruas são passagens estreitas e escadas íngremes. Por que construir aqui? Pelo mesmo motivo que Castelfolit, proteção. O vale abaixo, Wadi Dawan, inunda violentamente e os inimigos eram uma ameaça constante. Do topo desta rocha, você podia ver por quilômetros, mas a vida aqui é difícil. Para ser breve, é extrema. A água tem que ser puxada dos poços no vale muito abaixo. Até mesmo trazer mantimentos é uma grande tarefa física. A comunidade depende de antigos sistemas de corda e roldana. O que ninguém lhe diz é como eles são construídos. Estas torres de tijolos de barro precisam de manutenção constante. Uma chuva forte poderia literalmente dissolver partes de uma casa. É um testemunho da engenhosidade antiga, um poleiro no deserto de beleza incrível e frágil, de uma fortaleza de bloco de pedra. Vamos para uma serra que parece ter sido esculpida com uma serra. De volta à Espanha, mas desta vez para o Mosteiro de Montserrat. Este lugar é pura dramaticidade.
O mosteiro está empoleirado na encosta de uma serra que parece diferente. Os picos não são suaves, são pináculos bizarros e serrilhados de rocha de conglomerado rosa que se parecem com dedos gigantes ou, como o nome sugere, uma montanha cerrada. O mosteiro em si fica a mais de 1.200 metros. É um complexo maciço e tem sido um local de peregrinação por quase 1000 anos. Por quê? Abriga a famosa estátua da Mare de Déu de Montserrat, a Madonna Negra. É uma pequena estátua de madeira. E peregrinos de todo o mundo vêm tocá-la, acreditando que ela tem poderes de cura. Mas a parte verdadeiramente surpreendente aqui é a lenda. O que muitos ignoram é que esta montanha é um dos supostos locais do Santo Graal. Os picos irregulares e as cavernas escondidas inspiraram mitos do Castelo do Graal. Você pode alcançá-lo por uma estrada sinuosa, um teleférico ou um funicular. Mas o mosteiro ainda está ativo. Cerca de 80 monges vivem aqui, seguindo a regra de São Bento. Eles também administram um dos coros de meninos mais antigos da Europa, a Escolania, que você pode ouvir atuar diariamente. Você pode visitar a Basílica, mas para muitos, a verdadeira experiência é caminhar pelas trilhas acima do mosteiro, perdendo-se entre aqueles pináculos impossíveis e com dentes de serra. Mas se você acha estes pináculos impressionantes, espere até ver os pilares de Meteora. Vamos para a Grécia, para um lugar que realmente define de tirar o fôlego. Esta é Meteora. O nome significa suspenso no ar, e é exatamente isso que é. É um complexo de mosteiros construídos no topo de enormes pilares de pedra naturais. Estas não são apenas colinas. São colunas de rocha de lados abruptos que se elevam a mais de 400 metros do chão do Vale Geólogo. Dizem que estes pilares são de arenito e conglomerado, formados por um antigo delta de rio milhões de anos atrás. Depois esculpidos pelo vento e pela água. E nos topos minúsculos e planos destes pilares, monges no século XIV construíram suas casas. Eles construíram 24 mosteiros no total. Como? O que ninguém lhe diz é que durante as primeiras centenas de anos não havia escadas. A única maneira de subir ou descer era em um grande cesto ou rede de corda monges. E suprimentos eram puxados à mão, uma ascensão lenta e aterrorizante. Eles diziam que só substituíam as cordas quando o Senhor as deixava quebrar. Por que um local tão extremo? Era uma época de grande instabilidade. Os monges estavam fugindo de invasores. Estes pilares eram o refúgio perfeito e inacessível. Hoje, apenas 6 dos mosteiros ainda estão ativos. Agora, são acessíveis por escadas esculpidas na rocha. Mas os cestos de corda ainda estão lá. Usados para transportar suprimentos ao ficar na cidade vizinha de Calabaca, você pode olhar para cima ao pôr do sol e ver estas estruturas surpreendentes brilhando, flutuando acima do mundo. Construir em um pilar é difícil, mas que tal um penhasco que se diz ser o lar de uma tigresa voadora? Nossa próxima parada é no Reino do Butão, Paro Taktsang, mais conhecido como o Ninho do Tigre. Esta é a imagem de cartão postal do Butão.
E por um bom motivo, é um mosteiro que parece estar colado na lateral de um penhasco, 915 metros acima do Vale do Paro. A lenda é a parte mais incrível aqui. No século VIII, disse que o mestre Padmasambhava, que trouxe o budismo para o Butão, voou para este exato local nas costas de uma tigresa mágica voadora. Ele então meditou em uma caverna aqui por 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias e 3 horas. O mosteiro foi construído em torno daquela caverna sagrada. Chegar lá é uma caminhada séria. É uma subida íngreme de 2 horas para mais de 3.000 metros de altitude. A abordagem final é uma série de escadas esculpidas na rocha que descem um lado de um desfiladeiro e sobem o outro, bem ao lado de uma cachoeira gigante. Não é para os fracos de coração. O que muitos ignoram é que todo o complexo foi quase completamente destruído por um incêndio em 1998. O que você vê hoje é uma reconstrução minuciosa, que foi um enorme projeto nacional para o Butão, concluído em 2005. Monges ainda vivem e meditam aqui. Visitantes são permitidos. Mas você tem que entregar suas câmeras e telefones no portão. É um lugar de reverência pura e montanhosa, empoleirado em um local que parece desafiar toda a lógica. Mas nem todos os lugares altos são para monges. Alguns são apenas uma cidade vertical e normal. Vamos para a América do Sul, para Iruya, Argentina. Esta não é um mosteiro. É uma vila colonial viva e pulsante que parece estar em cascata na encosta de uma montanha. Está localizada nos Altos Andes, a uma altitude de mais de 2.774 metros. O que chama a atenção em Iruya são as ruas. Existem muito poucas superfícies planas. A maioria das ruas são apenas escadarias de paralelepípedos incrivelmente íngremes e estreitas. A cidade é construída em uma encosta impossível, com as casas pintadas em cores pastel brilhante, empilhadas umas sobre as outras. A minúscula igreja amarela fica no único pequeno pedaço de terra plana disponível. A cidade está profundamente ligada ao povo quechua local e você pode ver festivais e tradições locais que não mudaram em séculos. Chegar aqui é uma aventura em si. É uma viagem de ônibus de 3 horas por uma estrada sinuosa, não pavimentada e de pista única que atravessa rios e se agarra às laterais dos cânions. Para muitas pessoas, apenas chegar lá é um teste. Mas uma vez que você chega, você sente que voltou no tempo. É tranquilo, o ar é rarefeito e as vistas são impressionantes. Os habitantes locais são incrivelmente resilientes, vivendo uma vida ditada pela paisagem vertical. Mas e se as pessoas nos penhascos apenas desaparecessem? Voamos para os Estados Unidos, para Mesa Verde, Colorado. Aqui encontramos algumas das casas mais misteriosas e surpreendentes da América do Norte. Estas são as habitações em penhascos do povo pueblo ancestral. Por mais de 700 anos, eles viveram aqui, primeiro nos topos das mesas. E depois, no século XIII, mudaram-se para os penhascos. Estas não são cabanas pequenas. Estas são cidades de pedra inteiras, perfeitamente aninhadas em grandes alcovas de cânion saliente. O mais famoso, Cliff Palace,
tinha 150 cômodos e mais de 20 kivas. Estes cômodos circulares e subterrâneos eram o centro espiritual da comunidade, onde se entrava por uma escada, através de um buraco no telhado. Eles construíram estruturas de pedra de vários andares, todas perfeitamente protegidas dos elementos pela borda da rocha acima. Eles eram mestres construtores, encaixando suas casas na curva natural da rocha. E então, a parte mais surpreendente é o mistério. Por volta do ano 1300, depois de viverem aqui por gerações, eles simplesmente partiram. Historiadores acreditam que uma combinação de uma seca maciça e de várias décadas, esgotamento de recursos e conflito social, os forçou a se mover para o sul. Mas por um breve e brilhante período, eles construíram e prosperaram nestas cidades de pedra no céu, deixando para trás mistérios silenciosos e belos sob as bordas dos cânions. Uma cidade em um penhasco vazia é misteriosa. Mas que tal uma construída para esconder 20.000 pessoas? Nossa parada final nos lugares altos é no país da Geórgia, Várzea. Esta não é uma cidade em um penhasco, é uma cidade dentro de um penhasco. No século XII, a grande rainha Tamar, uma das maiores governantes da Geórgia, precisava de um lugar para esconder seu povo dos exércitos invasores, particularmente dos mongóis. A solução dela? Cavar. Várzea é uma extensa cidade caverna. No seu auge, abrigou mais de 20.000 pessoas. Alguns dizem 50.000. Tinha 13 níveis, escavados profundamente na encosta da montanha Erusheti. Isto não era apenas algumas cavernas, era uma metrópole. Tinha uma sala do trono, um complexo sistema de irrigação, apartamentos, adegas, uma farmácia e uma igreja maciça cuja torre sineira era visível. O que muitos ignoraram é que isso era para ser invisível. A cidade original estava completamente escondida, com apenas alguns túneis secretos de entrada. Mas o que ninguém lhe diz é o que aconteceu a seguir. Um terremoto maciço no ano 1283 rasgou a face da montanha, expondo o núcleo escondido da cidade ao mundo. Foi como uma colônia de formigas subitamente revelada. Alguns monges ainda vivem aqui, mantendo a igreja, nesta maciça camuflagem de pedra revelada pelo terremoto. De casas no céu, agora vamos para casas enterradas profundamente sob a terra. Os humanos são habitantes da superfície. Ou não. Quando o mundo acima se torna muito severo, muito quente ou muito perigoso, fazemos o que qualquer criatura sensata faz. Cavamos. Estamos agora explorando as casas subterrâneas mais incríveis do mundo e as cidades mais impossivelmente espremidas. Lugares onde casa é um abrigo escavado, uma caverna ou uma fatia de terra de 30 metros de largura. Primeiro, vamos para a capital mundial da Opala, Coober Pedy, Austrália. Do ar, parece uma paisagem lunar estéril e vermelha. É o meio do Outback e o calor é, para ser breve, intenso. As temperaturas de verão chegam regularmente a 50 graus Celsius na sombra. É uma paisagem hostil. Então, onde estão as casas? Estão debaixo da terra. Os aproximadamente 1.700 residentes de Coober Pedy vivem em abrigos escavados. Estas são casas perfuradas diretamente nas encostas das colinas.
Mas estas não são cavernas úmidas e escuras. São casas extensas e confortáveis, com quartos, cozinhas e até closet. A questão é que a rocha, arenito e siltito mantém uma temperatura constante e perfeita de cerca de 23 graus durante todo o ano. Não é necessário ar-condicionado, e não são apenas casas. A cidade tem igrejas subterrâneas, hotéis subterrâneos e lojas subterrâneas. Há até mesmo um bar subterrâneo. O que muitos ignoram é que tudo isso começou por causa da mineração de opala. Mineiros que cavavam em busca da pedra preciosa perceberam que era mais fresco viver nas suas minas. Muitos residentes ainda catam opalas nas horas vagas, por vezes encontrando pedras valiosas apenas ao expandir um cômodo. Você pode ficar em um hotel escavado e até jogar golfe no campo sem grama, onde os jogadores carregam um pequeno pedaço de grama para suas tacadas. Viver no subsolo é inteligente, mas que tal viver em uma cidade fina como papel? Vamos voltar para a China, para a cidade de Yanjing. Este lugar detém um recorde bizarro. É amplamente considerada a cidade mais estreita do planeta. Não é subterrânea. É apenas impossivelmente espremida. A cidade é construída em um vale estreito, pressionada entre as montanhas íngremes e verdes da província de Yunnan e o sinuoso rio Nanxi. Quão estreita? Em muitos lugares, a cidade tem apenas cerca de 91 metros de largura. No seu ponto mais estreito, tem mal 30 metros de lado a lado. 400 mil pessoas vivem nesta fina faixa urbana. Os edifícios são construídos sobre palafitas bem acima do rio para protegê-los das inundações. Estes são chamados de jiaojiaolou, um design tradicional, mas aqui eles são levados a um extremo, por vezes construídos com 5 ou 6 andares de altura sobre finos pilares de concreto. Por que alguém construiria uma cidade aqui? O rio tem sido uma rota comercial crítica por séculos, e este era um dos poucos lugares para construir. Como é viver aqui? Você não recebe muita luz solar direta. As ruas são estreitas, e o rio é uma presença constante. A parte realmente incrível é que há basicamente uma estrada principal em cada lado do rio. Um engarrafamento aqui seria um pesadelo total. É um exemplo impressionante de vida urbana forçada em uma fatia impossível de terra. Mas se viver em um vale estreito é apertado, imagine viver sob uma rocha gigante. Voltamos à Espanha para Setenil de las Bodegas. Esta é uma das mais famosas vilas brancas. Pueblos Blanco, da Andaluzia, mas com uma grande reviravolta. Muitas das casas não estão apenas perto de um penhasco. O penhasco é o seu telhado. A cidade é construída ao longo de um estreito desfiladeiro de rio. Ao longo dos séculos, o rio esculpiu saliências maciças no arenito macio. As pessoas de Setenil não lutaram contra isso. Elas usaram isso, construíram suas casas dentro e sob estas enormes saliências rochosas. A própria rocha forma o telhado e a parede traseira de muitas casas. Caminhar pelas ruas é uma experiência incrível. Em algumas, a saliência maciça e saliente da rocha se estende tanto que bloqueia completamente o céu, criando um túnel natural e sombreado. É uma característica impressionante que tem benefícios práticos. Assim como em Coober Pedy, a rocha mantém as casas frescas no verão espanhol, escaldante e quentes no inverno. O que ninguém lhe diz é o nome. A parte de Las Bodegas significa das adegas. Os espaços frescos e escuros sob a rocha eram perfeitos para armazenar vinho e outros bens.
A cidade é famosa por seus bares de tapas, muitos dos quais estão escondidos nestes espaços de caverna. É um abraço perfeito entre a natureza e a construção humana, mas estas casas de rocha são fáceis de ver. E as casas que são totalmente invisíveis? Viajamos para o norte da África, para Matmata, Tunísia. De longe, esta paisagem desértica parece vazia. Você pode ver algumas palmeiras, mas nenhum edifício. Isso porque as casas estão escondidas. O povo berbere local tem construído no subsolo por séculos para escapar do calor extremo do deserto. Mas estes não são os abrigos escavados de Kuber Pedi. Estas são casas trogloditas. Uma família cava um poço maciço e circular no chão, muitas vezes com 9 metros de profundidade e 9 metros de diâmetro. Este poço central se torna o seu pátio, aberto para o céu. Depois, eles cavam lateralmente a partir do fundo deste poço para criar cômodos, quartos, uma cozinha, um estábulo. Da superfície, a única coisa que você pode ver é um buraco no chão. O detalhe mais surpreendente é que este estilo de construção é antigo, mas se tornou mundialmente famoso por uma razão muito específica. Foi aqui que George Lucas filmou partes de Star Wars. A casa subterrânea de Luke Skywalker, essa era uma casa berbere real em Matmata. Você pode até ficar no Hotel Sidi Driss, que foi usado como cenário. Você pode tomar uma bebida no exato local onde Luke reclamou dos conversores de energia. Um pátio escondido é inteligente, mas que tal uma cidade escondida, 18 níveis de profundidade, para 20 mil pessoas? Nossa última parada no mundo subterrâneo é de volta à Turquia, na região da Capadócia. Esta é Derinkuyu. Da superfície, parece qualquer outra pequena cidade empoeirada, mas sob suas ruas reside um segredo que é, para ser breve, impressionante. Derinkuyu é uma antiga metrópole subterrânea de vários níveis. É maciça, desce 18 andares, são 85 metros e 47 centímetros na rocha vulcânica. Era grande o suficiente para abrigar 20 mil pessoas. Juntamente com seu gado e comida. E isso não são apenas algumas cavernas. Esta é uma cidade complexa e ventilada. Tinha de tudo: aposentos, estábulos, igrejas, lagares de vinho e escolas. A engenharia é brilhante. Tem milhares de poços de ventilação, alguns com mais de 54 metros de comprimento, que trazem ar fresco até o fundo. Alguns destes poços foram disfarçados na superfície como simples poços. Mas a parte mais incrível é a segurança. Derinkuyu foi construída para defesa. As passagens estreitas podiam ser seladas por dentro por maciças portas de pedra circulares, como mós gigantes, que eram impossíveis de abrir por fora. Quem a construiu? Os frígios, milhares de anos atrás. E foi posteriormente expandida por cristãos que se escondiam da perseguição. É um formigueiro de engenhosidade humana. Vimos casas no ar e na terra. Agora vamos para a água. A água é vida. Mas é também uma das forças mais poderosas e destrutivas da Terra. Para estas próximas comunidades, a água não é apenas um recurso, é o quintal, a autoestrada e a maior ameaça. Estas são as casas construídas sobre palafitas, sobre juncos flutuantes e em ilhas que desaparecem 2 vezes por dia. Começamos na Inglaterra.
na ilha sagrada de Lindisfarne. Esta é uma bela e histórica vila e o local de um dos mosteiros mais importantes da história inglesa, mas tem uma grande desvantagem. É uma ilha de maré. Lindisfarne está ligada ao continente por uma longa e pavimentada passagem elevada. Mas 2 vezes por dia, todos os dias, o Mar do Norte entra e submerge completamente a estrada. Se você errar o timing, fica preso. Carros são levados todos os anos por turistas que ignoram os sinais de alerta. Os aproximadamente 160 residentes vivem suas vidas pela tabela de marés. Eles têm que planejar todas as viagens para o continente, todas as idas ao supermercado, todas as consultas médicas em torno do mar. A ilha em si é bonita, com um castelo e as ruínas do priorado. O que ninguém lhe diz é a história. O famoso e brutal ataque viking a este priorado em 793 é frequentemente considerado o início oficial da era viking na Inglaterra. Enviou ondas de choque por toda a Europa cristã. É um refúgio de história, mas que exige respeito pelo ritmo do oceano. Mas e se não houvesse estrada alguma? Nem mesmo uma que aparece 2 vezes por dia? Vamos para o coração da Amazônia. Esta é Iquitos, Peru. Detém um título incompreensível. É a maior cidade do mundo que não pode ser alcançada por estrada. É uma cidade de 500 mil de pessoas, uma metrópole moderna e movimentada, e é uma ilha completa. Não uma ilha no mar, mas uma ilha na selva. Suas únicas maneiras de entrar ou sair são uma viagem de barco de vários dias no rio Amazonas ou um voo. É isso. Não há estradas conectando Iquitos a qualquer outra cidade. Uma distância de mais de 402 quilômetros, tudo o que entra na cidade, carros, materiais de construção, comida, combustível, tem que ser enviado por barco ou avião. A cidade em si é uma mistura selvagem. Tem grandes mansões construídas durante o boom da borracha do final dos anos 1800. Esta era trouxe uma riqueza incrível e você ainda pode ver a Casa de Fierro, uma casa de ferro projetada por Gustave Eiffel, que foi enviada em pedaços pelo Amazonas. Mas as casas mais extremas estão no bairro de Belém. Esta é uma vila flutuante. As casas são construídas sobre palafitas maciças para ficarem acima das inundações sazonais, ou são construídas sobre jangadas de madeira balsa que sobem e descem com o rio. Durante a estação de água alta, as ruas são canais e todos se locomovem de canoa. Casas sobre palafitas são uma coisa, mas e as casas em ilhas, que você tem que construir sozinho? Permanecemos no Peru, mas subimos alto nos Andes até o Lago Titicaca. Este é o lago navegável mais alto do mundo, e em suas águas vive o povo Urus. Os Urus vivem nas ilhas flutuantes. Estas não são ilhas naturais. Elas são feitas pelo homem. O povo Urus tece suas próprias ilhas a partir dos juncos de totora que crescem no lago. É um processo antigo e incrível. Eles criam uma base de raízes de junco densas e flutuantes e depois colocam camadas de feixes de juncos frescos por cima. As ilhas são grossas, elásticas e ligeiramente molhadas para caminhar. As casas são feitas de junco. Os barcos são feitos de junco. Eles até comem os juncos, mas o que ninguém lhe diz é a manutenção. Os juncos, no fundo, estão constantemente apodrecendo. Os Urus têm que adicionar novas camadas de juncos frescos ao topo a cada poucas semanas para evitar que suas ilhas afundem. É um trabalho interminável. O que muitos ignoram é a história deles. O povo Urus construiu estas ilhas para escapar de conflitos com outros grupos no continente, como os Incas. Eles podiam literalmente mover suas casas se fossem ameaçados. Reconstruir uma ilha de junco é difícil, mas que tal um lago que tenta engolir sua casa inteira?
Voamos para o Camboja, para o Lago Tonle Sap. Este é um dos ecossistemas mais únicos do planeta. Durante a maior parte do ano, é um lago grande e bastante raso, mas durante a estação das monções, o rio Mekong se torna tão poderoso que inverte o fluxo do rio Tonle Sap, forçando a água de volta para o lago. A parte verdadeiramente incrível é a mudança. O lago incha de 2.590 km² para mais de 15.540 km². Sua profundidade explode de 1,82 m para mais de 9 metros. Então, como você vive aqui? As comunidades no lago têm duas soluções. Este lago é uma das áreas de pesca de água doce mais produtivas do mundo e todo o ecossistema é construído em torno deste maciço pulso de água. Alguns vivem em vilas flutuantes, semelhantes a iquitos, com casas, escolas e até fazendas de porcos construídas em jangadas. Mas muitos vivem em vilas de palafita. Estas são algumas das casas com a aparência mais dramática da Terra. As casas são construídas no topo de palafitas que têm 10 metros, mais de 30 metros de altura. Na estação seca, as casas se elevam sobre uma planície empoeirada e as pessoas usam escadas para entrar. Na estação chuvosa, a água sobe até suas varandas da frente e as palafitas estão quase completamente submersas. Palafitas são uma solução inteligente. Mas e se você pudesse simplesmente se esconder da água completamente? Voltamos à Grécia, ao Gibraltar do Oriente. Monem vazia. Esta é uma cidade bizantina inteira. Perfeitamente preservada. Construída nas costas de uma rocha gigante na costa. E aqui está a questão. Do continente, você não pode vê-la. A cidade é esculpida em um planalto no lado voltado para o Mar da Rocha. Foi projetada para ser completamente invisível a qualquer pessoa no continente. Um esconderijo fortificado perfeito contra invasores. Está ligada à terra por uma única e estreita passagem elevada. Você entra por um portão fortificado e entra em uma máquina do tempo. Não há carros. As ruas são vielas estreitas de paralelepípedos e escadas que sobem à face da rocha. A cidade é dividida em uma cidade baixa, com suas lojas e casas, e uma cidade alta, agora em ruínas, com uma fortaleza maciça. Foi um importante porto de navegação, passando pelas mãos bizantinas, venezianas e otomana. Era tão bem defendida que foi a última cidade bizantina a cair. Pessoas ainda vivem aqui, administrando pousadas e restaurantes nos edifícios bizantinos restaurados. É um mundo costeiro secreto, escondido à vista. Uma fortaleza marítima escondida é uma coisa. Mas que tal um minúsculo e perfeito oásis no deserto mais seco da Terra? De volta ao Peru, para um lugar que não deveria existir. Esta é Huacachina. É uma miragem da vida real. Imagine o deserto mais seco do mundo, o Atacama. Agora, imagine dunas de areia intermináveis e imponentes, algumas com centenas de metros de altura. E aninhada bem no meio delas está uma pequena vila, completa com palmeiras, hotéis e uma lagoa verde e cintilante. Esta é Huacachina. É um oásis natural e por décadas foi um refúgio para a elite peruana. Hoje é uma meca para mochileiros e sandboard. Mas o que ninguém lhe diz é a sua precariedade. A lagoa, que é alimentada por uma nascente subterrânea, está secando. A lenda local diz que a lagoa foi criada quando uma bela princesa foi assustada por um caçador. Seu espelho caído se tornou a lagoa, enquanto suas vestes se tornaram as dunas.
Para salvar seu lar surpreendente e sua economia turística, os moradores tiveram que começar a bombear água para a lagoa. A vila de pouco mais de 104 pessoas está em uma batalha constante contra o deserto invasor, tentando manter sua miragem perfeita e bela viva. Um oásis é frágil. Mas que tal uma vila onde vivem apenas 12 famílias, ao lado de uma cachoeira que cai no oceano? Viajamos para o extremo norte, para as Ilhas Faroé, para a vila de Gassadalur. Por séculos, esta foi uma das vilas mais isoladas da Europa. Está empoleirada na beira de um penhasco imponente na ilha de Vágar. De um lado, estão montanhas íngremes, do outro, uma queda abrupta para o Oceano Atlântico. A vila é famosa pela deslumbrante cachoeira Mulafossur, que despenca da beira do penhasco diretamente no mar. Menos de 20 pessoas vivem aqui. E até recentemente, a vida era incrivelmente difícil. O que ninguém lhe diz é que até 2004 não havia estrada. A única maneira de entrar ou sair era uma caminhada extenuante de várias horas sobre a montanha de 400 metros. Ou um desembarque de barco perigoso e subida pelo penhasco. Até mesmo o carteiro tinha que fazer esta caminhada várias vezes por semana. Antes do túnel, até mesmo tirar um caixão para o enterro era uma provação maciça de vários dias para os moradores. Em 2004, eles finalmente explodiram um túnel através da montanha, conectando Gassadalur ao resto da ilha. A abertura do túnel foi um grande evento. A população, que havia diminuído para apenas um punhado, agora está estável. É um lugar de poesia costeira remota, finalmente conectado ao mundo do frio Atlântico. Agora vamos para o fogo e o gelo dos climas mais extremos do planeta. Algumas pessoas procuram conforto. Outras nascem em extremos. Agora vamos para os lugares onde o próprio chão é uma ameaça e o ar é frio o suficiente para congelá-lo por completo. Estes são os lares construídos no caminho da lava, em crateras tóxicas e na terra do urso polar. Começamos em Grindavik, Islândia. Esta cidade pescatória de cerca de 3.400 pessoas era, até recentemente, uma comunidade islandesa normal. Mas a sua localização é a sua ruína. Está construída na península de Reykjanes, uma zona de rift vulcânico altamente ativa. No final de 2023 e início de 2024, o chão começou a tremer. A cidade foi atingida por dezenas de milhares de sismos em apenas algumas semanas. O chão se abriu. Magma estava se movendo diretamente sob as ruas. A cidade inteira teve que ser evacuada. Em seguida, as erupções começaram. Fissuras se abriram logo fora da cidade e em janeiro de 2024, uma nova fissura se abriu dentro dos limites da cidade, enviando lava a fluir para as ruas e incendiando casas. Muros defensivos foram construídos às pressas. E eles desviaram com sucesso alguns fluxos de lava. Mas o futuro da cidade permanece completamente incerto. Os residentes estão agora no limbo, suas casas destruídas ou ameaçadas por uma aposta geológica. É um exemplo aterrorizante e em tempo real do que significa viver em uma ilha que ainda está nascendo.
Mas que tal um lugar tão frio que o chão é um problema por uma razão completamente diferente? Viajamos para o Alto Ártico, para Longyearbyen, Svalbard, Noruega. Esta é uma das cidades mais setentrionais do mundo. É um lugar de frio extremo e meses de escuridão total, seguidos por meses de luz total. Mas o que ninguém lhe diz é a regra mais famosa. É ilegal ser enterrado aqui. Esta não é uma crença cultural estranha. É um problema prático. O solo é permafrost, o que significa que está permanentemente congelado. Corpos enterrados no cemitério local nos anos 1950 nunca se decompuseram. Quando cientistas os exumaram, encontraram vírus intactos. Portanto, se você estiver gravemente doente, é levado de avião para o continente. A vida aqui é dominada pelo frio e por ursos polares. Existem mais ursos polares do que pessoas nas ilhas. É obrigatório carregar um rifle. Se você sair da zona segura da cidade, a zona segura é basicamente a pequena área da rua principal. Estudantes da universidade até aprendem a atirar. Até a caminhada até o famoso cofre global de sementes requer um guia armado. Mas esta cidade congelada guarda um segredo. Um plano de backup para toda a humanidade. Apenas a uma curta distância de carro de Longyearbyen, construído na mesma montanha congelada, está o cofre global de sementes. Este é um dos lares mais importantes do planeta. Não é para pessoas, é para sementes. Este é o backup do dia do juízo final da humanidade. É uma fortaleza à prova de explosão. Construída para resistir a sismos, aumento do nível do mar e até mesmo a um ataque nuclear direto. Dentro, atrás de portas maciças e com bloqueio de ar, em um cofre mantido a menos 18 graus Celsius, estão mais de 1 milhão de amostras de sementes de todos os países da Terra. Detém o backup genético para todo o nosso abastecimento alimentar. O detalhe mais surpreendente é como funciona. Organizações e países fazem depósitos como em um banco. Não é um banco de sementes no sentido normal, é um cofre de segurança. Os depositantes ainda são os proprietários das sementes. O permafrost da montanha atua como um congelador natural, então, mesmo que a eletricidade falhe, as sementes permanecerão congeladas e viáveis por séculos. É a apólice de seguro definitiva, uma arca congelada, salvaguardando o futuro da vida humana. Do frio extremo, vamos para o calor extremo, vivendo no caminho de um vulcão assassino. Vamos para a Indonésia, para o Monte Merapi. Este é um dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo. Entra em erupção a cada poucos anos, enviando nuvens mortais de gás e cinzas superaquecidos, chamados fluxos piroclásticos, a correr pelas suas encostas a mais de 96 km por hora. E, no entanto, as pessoas vivem aqui. Milhares de pessoas vivem em aldeias no alto das suas encostas férteis. Por quê? A cinza vulcânica torna o solo incrivelmente rico. Mas é uma troca mortal. Em 2010, uma grande erupção ceifou mais de 350 vidas. Mas a parte mais surpreendente é a resiliência. Os aldeões, muitos dos quais têm uma conexão profunda e espiritual com a montanha, muitas vezes recusam-se a sair. Eles têm um guardião espiritual que é encarregado de ler os sinais do vulcão. O mais famoso, Mba Marijan, tornou-se um herói nacional. Ele recusou-se a evacuar em 2010 e pereceu na erupção, acreditando que era seu dever. Após uma erupção, eles retornam
reconstruindo suas casas na mesma cinza fértil e letal. Viver perto de um vulcão é uma coisa. E trabalhar dentro de um tóxico? Permanecemos na Indonésia, mas viajamos para o vulcão Kawah Ijen. Este não é um lar para muitos. Mas é um local de trabalho que é, para ser breve, o inferno na Terra. A cratera de Ijen possui duas características incríveis. Primeiro, tem o maior lago de cratera altamente ácido do mundo. É um caldeirão de 1 quilômetro de largura de ácido de bateria turquesa. Segundo, tem uma chama azul. À noite, gases sulfúricos escapando de rachaduras se incendeiam, queimando com uma luz azul elétrica. É bonito e mortal. E nesta cratera tóxica, mineiros trabalham. Eles descem a cratera, respirando através de trapos finos e molhados. Eles quebram pedaços de enxofre amarelo puro, que se condensa das aberturas vulcânicas. Depois, eles o carregam em cestos, transportando cargas de 90 quilos. O que são 90 quilos de volta para a borda íngreme da cratera. Eles fazem isso 2 vezes por dia, ganhando apenas alguns dólares por viagem. O gás sulfúrico é incrivelmente prejudicial aos seus pulmões e sua expectativa de vida é tragicamente curta. É um comércio brutal para uma substância usada em cosméticos e açúcar. Um vulcão tóxico é infernal. Mas que tal uma vila no lugar mais quente da Terra? Vamos para a Etiópia, para a depressão de Danakil. Esta é a vila de Hamed Ela. Ela se situa em uma planície salina escaldante, mais de 91 metros abaixo do nível do mar. Este é, oficialmente, um dos lugares habitados mais quentes do planeta. As temperaturas no verão sobem regularmente para mais de 50 graus Celsius. Mas o calor é apenas parte da história. A paisagem é um pesadelo neon. Está cheia de fontes termais borbulhantes e ácidas, campos de enxofre e vastas salinas rachadas. O povo Afar que vive aqui tem um comércio, o sal. Por séculos, eles viajaram para os salares, cortando grandes blocos de sal da crosta. Este comércio de sal tem milhares de anos. Eles então carregam estes blocos de ouro branco em caravanas de camelos para uma caminhada de vários dias até as terras altas. As caravanas podem incluir centenas de camelos e levar semanas para chegar aos mercados. É uma existência brutal e escaldante, vivendo em cabanas de gravetos, em um lugar que se parece mais com a superfície de outro planeta. Do calor escaldante, voltamos ao gelo. Uma cidade navegando por icebergs do tamanho de arranha-céus. Vamos para a Groenlândia, para a cidade de Ilulissat. Esta cidade de cerca de 4.600 pessoas está empoleirada na foz do fiorde de gelo de Ilulissat. Um patrimônio mundial da Unesco, e seu quintal é um desfile interminável de gigantes glaciais. A geleira local é uma das que se movem mais rapidamente no mundo, e ela pare, ou se quebra, mais de 35 bilhões de toneladas de icebergs todos os anos. Estes não são pequenos pedaços de gelo, são montanhas do tamanho de arranha-céus. Algumas elevando-se centenas de metros fora da água. O povo de Ilulissat vive com este balé ártico todos os dias. Os icebergs flutuam para a baía, ficando presos no fundo raso antes de finalmente se libertarem e flutuarem para o mar. O que ninguém lhe diz é o perigo. Quando um iceberg maciço se desprende ou rola,
Ele pode criar um mini tsunami, inundando barcos e a costa. O que muitos ignoram é a história. Acredita-se amplamente que o iceberg que afundou o Titanic em 1912 se originou desta mesma geleira. Mas que tal um lugar que é congelado, alto e isolado? Vamos viajar para o Vale de Spiti, na Índia. Este é um deserto frio e de alta altitude, aninhado nos Himalaias a uma altura média de mais de 3.962 metros. É um deserto congelado. E durante metade do ano, está completamente isolado do resto do mundo. De outubro a março, neves pesadas fecham os desfiladeiros das montanhas. E os poucos milhares de residentes do vale estão por conta própria. As temperaturas caem para menos 30 graus Celsius. A vida se torna uma questão de sobrevivência, contando com comida armazenada e se aconchegando para se aquecer. A paisagem é austera e deslumbrante, com antigos mosteiros budistas. O mais famoso é o mosteiro de um complexo estilo pasada, o que significa que os cômodos são construídos uns sobre os outros, fazendo-o parecer uma fortaleza. Tem uma coleção inestimável de murais e textos antigos. Chegar lá, mesmo no verão, envolve uma longa e aterrorizante viagem em algumas das estradas não pavimentadas mais traiçoeiras do mundo. É um isolamento montanhoso, uma verdadeira terra do meio entre a Índia e o Tibete. Mas e se a própria neve fosse a maior ameaça? Vamos para o Japão, para a vila de Shirakawa-go. Este não é um deserto congelado. É um dos lugares mais nevados da Terra. Esta região montanhosa recebe algumas das neves mais pesadas do planeta, com acumulações de mais de 9 metros sendo comuns. Então, como as casas sobrevivem? Elas foram projetadas para isso. A vila é famosa por suas casas de fazenda Gacho-zukuri, algumas das quais têm mais de 250 anos. O nome significa construído como mãos em oração. Elas têm telhados maciços de palha de colmo que são incrivelmente íngremes. Este design é pura genialidade. A inclinação íngreme permite que a neve pesada e molhada deslize para fora, evitando que o telhado desmorone sob o imenso peso. Os sótãos, mantidos aquecidos pelo calor ascendente da casa, eram usados para criar bichos da seda. O que ninguém lhe diz é que a recolocação da palha de um telhado é um evento comunitário maciço, chamado Yui, onde toda a vila se reúne para fazer o trabalho em um único dia. Da neve, voltamos ao fogo. Uma vila que gosta do seu vulcão. Estamos no Pacífico Sul, na ilha de Tanna, Vanuatu. Aqui, há aldeias no sopé do Monte Yasur, um dos vulcões mais ativos e acessíveis do mundo, e ele entra em erupção constantemente. Não estamos falando de uma vez por ano. Estamos falando de múltiplas vezes por hora. Para o povo local, os estrondos e jatos de lava são apenas ruído de fundo. Eles vivem em harmonia com este vulcão por séculos. Sua cultura e crenças estão entrelaçadas em torno dele. O que muitos ignoram é que esta é uma grande atração turística. Você pode caminhar até a borda da cratera e assistir às explosões de fogo a apenas algumas centenas de metros de distância. É um dos poucos lugares na Terra onde você pode se aproximar com segurança, relativamente falando, de um vulcão ativo. Bizarramente, a ilha também é o lar de um culto de carga. Alguns aldeões adoram um mítico soldado americano da Segunda Guerra Mundial chamado John Frum.
acreditando que ele um dia retornará com bens e tecnologia, mas nem todos os lares vulcânicos são tão barulhentos. Alguns são apenas bonitos. Nossa parada final neste capítulo é Santorini, Grécia. Esta é uma das ilhas mais famosas e bonitas do mundo. Aquelas icônicas vilas caiadas de branco agarradas aos penhascos, com suas igrejas de cúpula azul, é de tirar o fôlego. Mas a parte verdadeiramente alucinante é o que você está pisando. Santorini é um vulcão. Toda a ilha, em forma de crescente, é a borda de uma caldeira maciça e ativa. A bela baía para onde os navios de cruzeiro navegam? Essa é a cratera inundada. Cerca de 3.600 anos atrás, o vulcão entrou em erupção com tanta força, a erupção minoica, que explodiu a ilha, criou um tsunami maciço e pode ter acabado com toda a civilização minoica. Como Pompeia, Santorini tem sua própria cidade enterrada, Akrotiri. Era um assentamento minoico preservado em cinzas, com edifícios de 3 andares e afrescos incríveis. Mas nenhum corpo, sugerindo que eles evacuaram. As vilas que você vê hoje são construídas na borda dessa catástrofe. É beleza vulcânica, com um risco oculto e latente logo abaixo da superfície. Vimos fogo e gelo. Agora visitamos os lugares mais isolados e os mais lotados da Terra. O que é mais extremo? Estar a centenas de quilômetros de seu vizinho mais próximo, ou estar tão lotado que você não consegue ver o céu? Neste capítulo, estamos explorando os opostos polares do assentamento humano, dos postos avançados mais solitários da Terra aos labirintos urbanos mais densamente compactados já criados. Começamos no frio e remoto norte, Churchill, Manitoba, Canadá. Esta pequena cidade de cerca de 900 pessoas fica na costa da Baía de Hudson. É conhecida por um nome, a capital mundial do urso polar. Todo outono, centenas de ursos polares migram para a área, esperando que a baía congele para poderem caçar. A questão é que eles caminham direto pela cidade. Isso significa que a vida em Churchill é diferente. As pessoas deixam seus carros e casas destrancados. Isso não é ser amigável, é uma regra de sobrevivência. Se você está andando na rua e vê um urso, precisa ser capaz de pular no carro ou casa mais próxima. Rápido. A parte verdadeiramente estranha? A cidade tem uma prisão de urso polar. É um antigo hangar militar onde ursos que repetidamente vagueiam pela cidade são detidos. Eles são mantidos lá por algumas semanas e depois liberados de volta para o gelo. Assim que ele está congelado, turistas vêm de todas as partes, mas não podem simplesmente andar por aí. Eles exploram em Tundra Buggies, que são caminhões maciços construídos sob medida, com pneus de mais de 1,5 metro de altura, mantendo-os seguros acima dos ursos. Churchill é remoto. Mas nossa próxima parada a faz parecer uma cidade agitada. Vamos para o meio do Pacífico Sul, para a ilha Pitcairn. Esta é, para ser breve, uma das ilhas habitadas mais remotas do mundo. É uma minúscula mancha vulcânica e o seu vizinho habitado mais próximo fica a mais de 483 quilômetros de distância. A parte mais surpreendente é a sua população total. A partir de 2025, a população é cerca de 50. Não 50 mil, apenas 50. E eles são quase todos descendentes de uma das histórias mais famosas da história naval, os amotinados do HMS Bounty. Em 1790,
Os amotinados e seus companheiros taitianos desembarcaram aqui, queimaram seu navio e se esconderam do mundo. Seus descendentes vivem lá até hoje. Não há aeroporto. A única maneira de chegar lá é em um navio de suprimentos, que visita apenas algumas vezes por ano. Você ainda pode mergulhar até os destroços do Bounty. Fragmentos dele, como seus canhões, estão em exibição no minúsculo museu da ilha. É a definição de um legado isolado, do isolamento total. Vamos para o oposto exato. Um labirinto humano vertical. Bem-vindo à Rocinha, Brasil. Esta é a maior favela, ou bairro de lata, do Rio de Janeiro. Não é apenas um bairro, é uma cidade vertical. Estima-se que 100 mil pessoas, alguns dizem mais, estejam aglomeradas em uma única encosta incrivelmente íngreme. As casas são um labirinto caótico de tijolo, concreto e chapa de zinco ondulada, empilhadas umas sobre as outras. As ruas são becos estreitos e sinuosos e escadas intermináveis. A densidade pura é alucinante. Mas o que ninguém lhe diz é que a Rocinha é uma comunidade complexa e funcional. Tem suas próprias lojas, restaurantes e até um canal de TV por muito tempo não estava sequer nos mapas. Agora é oficialmente reconhecida como um bairro, mas serviços básicos como saneamento e eletricidade são frequentemente informais e perigosamente improvisados. No entanto, é um lugar de energia e resiliência incríveis. É uma favela que, ao contrário de muitas outras, é construída com materiais permanentes. Uma cidade densa e desafiadora dentro de uma cidade subindo em direção ao céu. Rocinha é um labirinto de construção nova. Mas que tal um labirinto de barro de 500 anos? Voltamos ao Iêmen, mas desta vez para Shiban. Este lugar tem um apelido impressionante. A Manhattan do deserto. É uma cidade de arranha-céus de tijolos de barro de 500 anos de idade. No meio de um vasto deserto vazio, esta cidade murada se ergue em linha reta. É composta por cerca de 500 casas-torre, algumas delas com até 16 andares de altura, e são todas feitas de barro, tijolos de terra cozida. Esta é uma engenharia antiga de arranha-céus. O nome foi dado por um explorador alemão nos anos 1930. As ruas são estreitos cânions de sombra entre os edifícios altos. Por que construir tão alto? Para proteger contra inundações e, claro, contra atacante. A cidade é uma obra-prima de planejamento urbano, designada para ser resfriada pelo vento que se move pelas ruas estreitas. Mas o detalhe mais incrível é a manutenção. Assim como as casas em Haid al-Jazil, estas torres de barro são vulneráveis. Elas devem ser constantemente rebocadas novamente com barro fresco para protegê-las da chuva e do vento. É uma antiga cidade vertical, construída a partir do próprio chão em que se encontra. Mas, e se o labirinto não fosse feito de edifícios, mas de montanhas em si? Nossa parada final neste capítulo é Yangshuo, China.
Esta cidade é famosa pela sua paisagem quase sobrenatural. Não está apenas perto de montanhas. Está enredada por elas. Yangshuo está situada em meio a uma floresta de torres kársticas de 200 metros, o que são mais de 198 metros de altura. Estes são dedos de calcário abruptos que se projetam diretamente do chão plano. A cidade e as aldeias circundantes são construídas nas lacunas entre estes maciços sentinelas de pedra. O rio Li serpenteia por este labirinto geológico. Por séculos, as pessoas viveram aqui, cultivando nas pequenas porções de terra plana. Esta área é famosa pelos seus pescadores tradicionais de corvos marinhos. Eles usam pássaros treinados para pescar no rio Li, uma prática que agora é principalmente uma performance para turistas. Hoje é um enorme destino turístico. Você pode fazer um passeio de jangada de bambu pelo rio ou andar de bicicleta pelo campo, e você está constantemente cercado, quase preso, por este labirinto vertical de calcário. Vimos lares em que se vive. Agora visitamos os lares que foram deixados para trás. Os lugares mais impossíveis nem sempre são aqueles onde as pessoas vivem. Às vezes, são os lugares que elas deixaram para trás. Estas são as cidades silenciosas, as cidades fantasmas e as ruínas que sussurram de um tempo em que este era o lar. Por que eles partiram? Guerra, desastre ou apenas o tempo? Começamos nas selvas da Guatemala, em Tikal. Esta foi outrora uma metrópole maia, uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Por mais de 1000 anos, ela dominou a região. Era uma cidade extensa de pirâmides, palácios e praças de calcário. Os templos, alguns com mais de 70 metros de altura, irrompem pela copa da selva, são feitos impressionantes de engenharia. Mas o que ninguém lhe diz é o mistério. Por volta do ano 900 depois de Cristo, a cidade foi abandonada. As pessoas simplesmente partiram. A selva avançou, engolindo as pirâmides de pedra em uma maré verde por quase 1000 anos. Foi redescoberta nos anos 1840 por coletores de seiva locais, levando a expedições formais. O que você vê hoje é apenas uma fração da cidade. A maior parte ainda está enterrada. Por quê? A teoria predominante é uma combinação de superpopulação, guerra e uma seca severa. O sistema colapsou. Hoje, caminhando por Tikal, você ouve os sons de macacos bugios, não de pessoas. Ecoando nas pedras antigas e recuperadas, Tikal foi engolida pela selva. Mas que tal uma cidade que está sendo engolida pela terra? Voamos para Tija, Itália, para Civita di Bagnoregio. Esta é La Città che Muore, a cidade moribunda. É uma minúscula e mágica cidade medieval no topo de uma colina, empoleirada em um pináculo frágil de rocha vulcânica, e está a desmoronar. A argila macia e a rocha de tufo em que se encontra estão em constante erosão. Deslizamentos de terra tomaram partes da cidade ao longo dos séculos, deixando-a menor e mais precária. Está ligada ao mundo por uma única, longa e íngreme ponte pedonal construída em 1965. O caminho original e antigo de burro desmoronou. Nenhum carro pode entrar. No seu ponto mais baixo, a cidade tinha menos de 12 residentes. Era uma cidade fantasma. Mas a parte mais surpreendente é o seu renascimento. Nos últimos anos, turistas têm acorrido para ver a sua beleza em risco. Isso trouxe nova vida, com pequenas pousadas e restaurantes a abrir. Mas a ameaça permanece. É uma corrida contra o tempo, um belo e isolado fragmento do passado, agarrando-se enquanto os penhascos desmoronam por baixo dele. Esta cidade está desmoronando. Mas que tal uma capital fantasma que já foi tão grande quanto Londres? Viajamos para a fronteira da Turquia e Armênia, para a cidade fantasma de Ani. Este é um lugar verdadeiramente assombroso. Nos séculos 10 e 11,
Ani foi a capital de um vasto reino armênio era, conhecida como a Cidade de Mil e Uma Igrejas. Era uma metrópole maciça e murada. Uma rival de Constantinopla e Bagdá. Sua população pode ter ultrapassado as 100 mil pessoas, então... Desastre. Um sismo devastador em 1319 foi o começo do fim. Ele destruiu a cidade e ela nunca se recuperou. Invasões e uma mudança nas rotas comerciais selaram seu destino. A cidade começou a se esvaziar. Nos anos 1700, estava completamente abandonada. O que faz uma cidade fantasma? É apenas um lugar vazio? Uma coleção de edifícios onde ninguém vive? Ou é algo mais? É uma cicatriz na paisagem? Uma memória presa em pedra e poeira, sussurrando sobre o dia em que o mundo acabou? Às vezes, esse fim chega lentamente, ao longo de séculos. E às vezes, chega em um único e aterrorizante flash. Hoje, estamos a retirar as camadas de silêncio. Estamos a viajar para os lugares abandonados mais surpreendentes do mundo. Cidades congeladas no tempo por desastre, guerra, ganância e a marcha imparável da natureza. Estas não são apenas ruínas vazias, são cápsulas do tempo. E cada uma conta uma história. Nossa primeira parada nos leva a um vale ventoso e silencioso. É uma vasta e vazia pastagem, espalhada com as magníficas e assustadoras ruínas de suas igrejas e sua maciça e quebrada muralha da cidade. Situa-se em um vale silencioso e varrido pelo vento, uma capital fantasma de grandeza medieval. Esta é Ani. Localizada na atual Turquia, Ani foi outrora uma das cidades mais importantes da Terra. Foi a capital do reino armênio Bagratide, uma metrópole que rivalizava com Constantinopla e Cairo. Este não era um pequeno posto avançado, era uma cidade de mais de 100 mil pessoas. Eles a chamavam de Cidade de Mil e Uma Igrejas. E não estavam exagerando muito. Ani situava-se no cruzamento da Rota da Seda. Cada mercador, cada caravana, cada pedaço de seda e especiaria, viajando entre a Ásia e a Europa, passava por seus poderosos portões. A riqueza que jorrava para a cidade era impressionante. A arquitetura era revolucionária. As igrejas aqui eram tão avançadas, com seus arcos pontiagudos e pilares agrupados, que os historiadores agora acreditam que foi aqui que a arquitetura gótica pode ter realmente nascido, muito antes de aparecer na Europa. Então, o que aconteceu? Como uma cidade tão poderosa, tão rica, tão importante, simplesmente desaparece? O fim de Ani não foi um único evento. Foi uma morte por 1000 cortes. Primeiro veio o Império Bizantino, depois os turcos seljúcidas. Em 1319, um sismo devastador estilhaçou suas paredes e derrubou suas catedrais. O golpe final veio dos mongóis e quando as rotas comerciais mudaram para o sul, a seiva vital de Ani secou. A cidade começou a esvaziar, lenta e dolorosamente, até que apenas fantasmas permaneceram. Mas o que muitas pessoas ignoram é a sua localização hoje. Ani situa-se em uma terra de ninguém, altamente militarizada, bem na fronteira turco-armênia. A fronteira em si é um desfiladeiro profundo e intransponível, com o rio Akurian no fundo. Por décadas foi uma parte selada da cortina de ferro soviética. Para visitá-la, você precisa de permissões especiais. Você caminha entre estas catedrais silenciosas e imponentes com o som do vento e a vista de postos de guarda militares nos penhascos opostos.
É uma cidade que morreu de velhice, sussurrando sobre um império perdido. Ani é um fantasma de séculos. Mas que tal uma cidade congelada em um único e terrível dia? Esta é Pripyat, Ucrânia. Em 25 de abril de 1986, esta era uma cidade soviética jovem, moderna e vibrante. Tinha quase 50 mil pessoas. Era uma cidade modelo. Uma Atomgrad. Construída especificamente para os trabalhadores da vizinha central nuclear de Chernobyl. A vida aqui era um sonho soviético. A idade média era de apenas 26 anos. Havia blocos de apartamentos novinhos em folha, 15 jardins de infância, boas escolas, um hospital, um cinema e complexos esportivos. Os salários eram altos. Este era o auge do orgulho tecnológico soviético. Então, nas primeiras horas da manhã de 26 de abril de 1986, durante um teste de segurança de rotina, o reator número 4 atingiu o ponto crítico. Explodiu com a força de 10 toneladas de TNT, levantando a tampa de 2.000 toneladas do núcleo do reator. Libertou um fogo radioativo que disparou uma pluma de isótopos mortais a milhares de metros na atmosfera, uma pluma que envenenaria todo o continente. Na cidade de Pripyat, a apenas 3 quilômetros de distância, os residentes acordaram com um estranho sabor metálico no ar. Eles viram uma coluna de fumaça linda e colorida como um arco-íris subindo da central. Algumas pessoas supostamente se reuniram em uma ponte ferroviária para ter uma visão melhor. Um lugar que mais tarde seria apelidado de Ponte da Morte, pois foram expostas a doses letais de radiação. O governo soviético, em um momento fatal de negação, manteve o desastre em segredo. Por 36 horas, a cidade continuou. Crianças brincavam ao ar livre. Um casamento foi realizado, mas o ar em si estava a matá-los. Finalmente, em 27 de abril, uma frota de mais de 1.000 ônibus entrou na cidade. O anúncio veio pelos altifalantes. Esta era uma evacuação temporária. Os residentes foram instruídos a levar apenas alguns pertences, seus documentos e comida suficiente para 3 dias. Eles foram assegurados de que voltariam. Eles nunca mais voltaram. Hoje, Pripyat é uma cápsula do tempo. É uma cidade fantasma, congelada em 1986 livros escolares estão abertos nas secretárias, exatamente onde os alunos os largaram. Bonecas estão espalhadas nos berços de jardins de infância vazios. Uma gigante e icônica roda gigante amarela, que estava programada para abrir para as celebrações do dia de maio, apenas dias após o desastre, permanece silenciosa. O que ninguém lhe diz não é apenas o que você vê, mas o que você não pode ver. A floresta de pinheiros, diretamente ao lado da central, recebeu uma dose maciça e fatal de radiação. As árvores ficaram com uma cor castanha e doentia, quase da noite para o dia. Tornou-se conhecida como a Floresta Vermelha, antes de ser toda buldozada e enterrada em trincheiras revestidas de chumbo. No fundo das ruínas do próprio reator, uma massa fundida de combustível nuclear, concreto e areia queimou seu caminho através da cave do edifício. Eles chamam-na de pé de elefante.
E mesmo hoje é tão radioativa que ficar perto dela por apenas alguns minutos seria uma sentença de morte. O som de Pripyat é o que realmente o assombra. Não é apenas silencioso, está cheio dos sons do vento a assobiar através de janelas partidas e dos chamados da vida selvagem. Lobos, veados e javalis voltaram, recuperando a cidade. A natureza regressou, mas a cidade em si é um monumento de concreto misterioso a uma sombra nuclear. Uma cidade fantasma nuclear é arrepiante. Mas que tal um Machu Picchu onde o último homem acabou de sair? Viajamos para o alto das montanhas do Cáucaso, para o Daguestão, Rússia, para a fortaleza montanhosa de Gamsutl. Este é o Machu Picchu da própria Rússia. É uma antiga vila avar, construída milhares de anos atrás, agarrada ao pico de uma montanha a mais de 1.400 metros de altura. O nome Gamsutl significa ao pé da fortaleza na língua local, o que é irônico, pois é construída no topo. Provavelmente era um posto avançado de uma fortaleza muito maior há eras e eras atrás. Este lugar foi construído por uma razão: defesa. É uma fortaleza de tirar o fôlego e inacessível no céu. As casas são construídas a partir da própria rocha da montanha, então elas parecem misturar-se perfeitamente aos penhascos. De longe, você nem consegue distinguir onde a montanha termina e a vila começa. Os caminhos são estreitos, íngremes e traiçoeiros. Por séculos, Gamsutl foi famosa, nunca foi conquistada. Invasores olhavam para a fortaleza impossível e simplesmente voltavam. Mas o seu tempo passou. A fortaleza que podia repelir qualquer exército não podia repelir uma coisa: a modernidade. No século XX, o mundo mudou. Os jovens partiram para as cidades. Eles queriam empregos, escolas, eletricidade e água corrente, coisas que a vila antiga e isolada não podia fornecer. Os velhos faleceram. A população diminuiu, de centenas para 50, para 10. Em 2010, a vila estava quase vazia. Mas a parte mais surpreendente é o seu último residente. Por anos, apenas um homem, Ziad Khan, viveu aqui. Ele nasceu em Gamsutl e recusou-se a sair. Ele se tornou o prefeito de Gamsutl, seu último guardião. Ele vivia sem eletricidade ou água corrente, criando abelhas e escrevendo em seus diários. Ele foi a última alma viva de uma comunidade antiga. Ziad Khan faleceu em 2015. Com a sua morte, o pulsar de Gamsutl parou. Agora, a vila está totalmente vazia. É um eco silencioso e montanhoso, desmoronando lentamente de volta à rocha de onde veio. Esta vila foi engolida pela rocha. Mas que tal uma engolida por areia? Vamos para o calor escaldante do deserto do Namibe, para Kolmanskop, Namíbia. Em 1908, um trabalhador chamado Zacarias Levala estava a limpar a areia de uma linha de comboio quando viu algo a brilhar ao sol. Ele encontrou um diamante. Ele mostrou-o ao seu chefe. E aquela única e pequena pedra desencadeou uma corrida ao diamante tão intensa que construiu uma cidade no meio de uma das paisagens mais áridas e hostis da Terra. Em apenas poucos anos, uma cidade surgiu das dunas do deserto. Mas este não era um acampamento de mineração rude e precário. Esta era uma rica e opulenta cidade colonial alemã. Os mineiros estavam a ganhar tanto dinheiro que construíram suas grandes casas no estilo alemão. Eles construíram um salão de baile, um cassino, uma sala de concertos e até uma pista de bowling. Esta cidade tinha a primeira máquina de raio-x em todo o hemisfério sul. Tinha uma fábrica de gelo, no meio do deserto. Tinha uma piscina e um hospital. Era um bizarro e surreal oásis de opulência europeia, alimentado por uma fortuna em joia.
os diamantes eram tão abundantes que os relatos dizem que você podia rastejar de gatas à noite com uma lanterna e simplesmente apanhá-los da areia. Mas a festa não durou. Os diamantes acabaram. O problema era que o campo de diamantes era muito rico. Foi esgotado rapidamente. Na década de 1920, a sorte dos mineiros estava a diminuir. Em seguida, um novo depósito de diamantes, ainda mais rico, foi encontrado muito ao sul. Quase da noite para o dia, as pessoas de Colemanskop fizeram as malas, abandonaram as suas magníficas casas e partiram. Em 1956, a cidade estava completamente vazia, e então o deserto voltou. Hoje, Colemanskop é uma cidade fantasma deslumbrante, como um sonho. Os belos salões de baile coloniais e as grandes casas estão agora cheios até o peito, com ondas de areia dourada. Dunas se derramam pelas portas e enchem as banheiras. O que ninguém lhe diz é porque está tão bem preservada. Está localizada em uma Sperrgebiet, ou Zona Proibida. Ainda é uma área restrita de diamantes, o que significa que, por décadas, ninguém foi autorizado a entrar. Não houve saqueadores, nem vandalismo. A cidade foi deixada ao vento e à areia. Ah, e aquela máquina de raio-x? Não era apenas para uso médico, também era usada para verificar se os mineiros não estavam a engolir diamantes para contrabandeá-los. Colemanskop é um fantasma perfeito e engolido pela areia de riqueza impossível e temporária. Colemanskop foi engolida pela areia do deserto. Mas que tal uma cidade que foi deliberadamente afogada? Vamos para a China, para o fundo do lago Qiandao. Cheandou. Aqui você não encontrará ruínas desmoronadas. Você encontrará uma cidade inteira, perfeitamente preservada, em um túmulo aquático escuro. Esta é Xicheng, ou Cidade do Leão. Não era uma ruína antiga, era uma cidade viva e pulsante, com arquitetura que remonta às dinastias Ming e Qing. Nos anos 1300, era um centro regional com 265 magníficos arcos de pedra, templos ornamentados e ruas pavimentadas com lajes. Gerações de famílias viveram lá. Então, em 1959, o governo chinês precisou de energia. Eles decidiram construir uma barragem hidrelétrica e criar um enorme lago artificial. A Cidade do Leão estava bem no meio da planície de inundação. O governo deu a ordem. Mais de 290 mil pessoas foram realocadas. Foi-lhes dito para recolherem os seus pertences e deixarem as suas casas ancestrais para sempre. Eles não tiveram escolha. A água começou a subir, e a cidade inteira, juntamente com 27 outras cidades e mais de 1.300 aldeias, foi lentamente submersa. Por 50 anos foi esquecida. Uma nota de rodapé na história do progresso da China. Então, em 2001, mergulhadores a redescobriram. O que encontraram foi surpreendente. A cidade não tinha desmoronado, não tinha apodrecido. A água fria e parada a tinha preservado. Era a Atlântida da China, mergulhadores. Que descem hoje descrevem um mundo silencioso e perfeitamente intacto. As vigas de madeira ornamentadas e as escadarias ainda estão no lugar. Os portões maciços da cidade, com entalhes intrincados de leões, dragões e fênix, ainda estão de pé. Você pode nadar pelas ruas, passando por edifícios e ver um instantâneo da vida em 1959, exatamente como foi deixada.
É uma cidade inteira, sacrificada pelo progresso, esperando no escuro. Uma cidade sacrificada pelo progresso. É uma tragédia moderna, mas a cidade fantasma mais famosa de todas não foi afogada pela água, foi sepultada em cinza. Nossa parada final é Pompeia, Itália. No ano 79 d.C., esta era uma cidade romana agitada, animada e próspera. As pessoas estavam a fazer compras no fórum, a comer em balcões de fast food, chamados Thermopolia, a beber vinho e a viver as suas vidas ao pé de uma grande montanha verde. Eles nem sabiam que era um vulcão. A palavra vulcão não existia. Eles apenas o chamavam de Monte Vesúvio. Houve avisos. Um sismo maciço tinha danificado gravemente a cidade 17 anos antes. Mas os residentes eram ricos e reconstruíram. Eles apenas pensavam que o chão estava instável. Então, por volta do meio-dia de um dia de outono, o Vesúvio entrou em erupção. Explodiu com uma potência 100.000 vezes maior do que a bomba atômica. Lançou uma coluna de cinzas, gás e rocha a 32 quilômetros no céu. Por horas, a cidade foi soterrada em pedra pomes em queda. Mas o pior ainda estava por vir. Nas primeiras horas da manhã seguinte, uma onda piroclástica. Uma nuvem superaquecida de cinzas e gás tóxico a 160 km por hora. Desceu a montanha, estava a mais de 260 graus Celsius. Matou todos instantaneamente. O Vesúvio enterrou Pompeia e a vizinha cidade de Herculano sob mais de 6 metros de cinzas vulcânicas e pedra-pomes. E então, foi esquecida. O que ninguém lhe diz é como foi preservada. A cinza não era apenas um cobertor. Era um selo hermético. Ela sepultou a cidade, protegeu-a do ar, da umidade e do tempo. Quando os arqueólogos começaram a escavá-la séculos depois, encontraram um instantâneo perfeito da vida romana. Encontraram pão, ainda nos fornos, carbonizado pelo calor. Encontraram grafite nas paredes, assim como o nosso, incluindo anúncios políticos, mensagens de amantes e insultos simples. Encontraram um mosaico em uma porta que dizia Cave Canem, cuidado com o cão. E o mais assustador, encontraram as pessoas. Os corpos em si tinham se decomposto, mas deixaram vazios ocos na cinza endurecida, na forma exata dos seus momentos finais. Ao despejar gesso nestes vazios, os arqueólogos criaram moldes assustadores dos residentes. Uma mãe protegendo o seu filho, um homem encolhido em si mesmo, um cão ainda acorrentado, contorcendo-se na sua agonia final. Pompeia não é apenas uma ruína. É o instantâneo arqueológico mais famoso e mais trágico de uma catástrofe jamais encontrada. De cidades que morreram de velhice para aquelas afogadas pelo progresso. De cidades congeladas por fogo nuclear para aquelas engolidas por areia e cinzas, vimos lares em penhascos, sob a terra e no caminho de vulcões. Estes lugares provam que para a humanidade, impossível é apenas uma sugestão. Lar não é apenas sobre segurança ou conforto, é sobre desafio, fé, ganância e, finalmente, sobrevivência. E quando essa sobrevivência falha, deixa um fantasma congelado no tempo, com uma história para contar. Qual é o único lugar onde você nunca se atreveria a viver? Deixe-nos saber nos comentários.
E se você quiser ver mais lugares surpreendentes, não se esqueça de curtir e se inscrever.